Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Media Power, o podcast onde conversamos sobre inovação, transformação e as histórias que realmente fazem diferença no mundo. Eu sou Luiz Fernando Justus e tenho o prazer de conduzir essa conversa com vocês. Hoje temos um convidado que personifica o empreendedorismo na prática, um mentor que tem ajudado empreendedores a transformar seus negócios e alcançar grandes resultados. Ele é o CEO da Outdoor Media, autor do livro Meu Pequeno Grande Negócio, palestrante e criador da mentoria 10+1, um método que tem impulsionado a jornada de muitos empreendedores. É uma honra receber aqui Alisson Pontarola, um especialista em negócios que acredita que grandes resultados vêm da soma de preparo, trabalho e mentalidade vencedora. Alisson, seja muito bem-vindo ao Media Power. Que legal estar contigo aqui, batendo um papo. A gente conversa sempre, né? Mas de negócio, de coisas que a gente faz juntos aí. E é legal ter você aqui nos visitando para conversar, contar um pouco sobre várias coisas onde você está inserido, né? Eu quero começar contando para a galera, poxa, você está à frente hoje da Outdoor Media, né? Uma empresa da terceira geração na tua família, né? Uma empresa que tem uma presença fortíssima aqui em Curitiba e agora numa expansão para Santa Catarina também. Conte sobre a Outdoor Media aí para o pessoal conhecer. Legal, Luiz, obrigado pela oportunidade. Nós já tentamos algumas vezes, né? Que bom que deu certo estar aqui, é um prazer e privilégio estar aqui. Essa tua agenda aqui é complicadíssima. E parece até algo assim que é bonito de dizer, né? Estou com a agenda cheia, enfim, mas não é alta demanda e pouca estrutura no entorno, né? Porque são várias frentes abertas e realmente isso... Eu costumo dizer assim, aprendi uma frase com o Coronel Rhett. Ele preparava as tropas americanas para a guerra do Vietnã, né, e ele treinava seu time dizendo o seguinte: quanto mais eu treino, quanto mais eu treino no treinamento, menos eu sangro lá no campo de batalha. E a gente treinou bastante, mas estamos sangrando lá na batalha porque realmente são diferentes frentes abertas, mas que bom estar aqui, deu certo. Mas que coincide com essa expansão, né? Esse crescimento. E como eu venho desse mercado de comunicação, eu percebo hoje são duas coisas de mídia que crescem muito. O digital, que todo mundo sabe, mas o quanto a mídia out of home está crescendo hoje, né? Parece que a mídia out of home é o complemento ideal do digital. Faz sentido isso para você? Faz sentido. E desde 2023, final de 2023 e consolidado em 2024, o Cantar Ibope mostrou, né, diferentes pesquisas onde o out of home é o segundo em muitas capitais. Eles fazem estudos específicos em diferentes capitais. Curitiba é o caso de uma delas, em que o out of home é o segundo veículo de comunicação com maior índice de penetração, ficando só atrás do digital, né? Então hoje o out of home ele tem essa capilaridade e tem mais do que capilaridade, ele tem uma efetividade, né? E se consolidou como um dos mais importantes canais de comunicação. Eu vejo que foi uma convergência de fatores, né? O fato desse crescimento do digital, da natureza do digital, de ser essa natureza de call to action, de trazer o lead, de fazer a jornada. E o outro lado, a evolução tecnológica nos painéis, porque hoje está até bonito, né? Pô, você chega num aeroporto, você vê nas cidades, deixou de ser um intruso no ambiente urbano para ser uma coisa que deixa bonito o ambiente urbano, né? Nós temos uma preocupação, e isso não é só uma particularidade da Outdoor Media, depois eu conto algumas particularidades da Outdoor Media, onde nós temos projetos de intervenções urbanas importantes, né? Desde a gente formatar praças para entregar um serviço de gentileza urbana para os moradores do entorno, mas a preocupação com a qualidade dos equipamentos, né, Luiz? E Curitiba saiu na frente porque há 13 anos atrás nós tivemos uma mudança significativa na nossa lei, né? E
E o out of home, a mídia exterior, a mídia outdoor, ela sempre teve uma capacidade peculiar de comunicação. O que eu entendo que mudou hoje foram duas coisas. A qualificação dos equipamentos, né? Porque o meio onde a minha mensagem está também empresta credibilidade ou tira o brilho da minha comunicação. Então, você ter, e você é expert nisso, você ter um bom layout, um layout específico, né, com uma criação específica para o meio out of home, veiculando em um equipamento que não tem os melhores cuidados, ele não fica um conjunto harmonioso, né? E os melhores cuidados não é só você ter uma peça publicitária que tenha sua manutenção premium. Ela tem que ter uma localização premium, ela tem que ter um entorno premium, né? Então, hoje, por exemplo, dentro do nosso time de operação, nós temos 3 equipes de jardinagem. É uma preocupação diferente. De jardinagem. Muito bom, né? Esses aparelhos urbanos que vocês constroem, essas praças com espaço de mídia, pô, isso é sensacional, hein? Aqui em Curitiba tem várias e tenho lembranças, assim, por exemplo, dessa que volta da Rápida do Portão ali. Poxa, é muito legal. Neste local especificamente, Luiz, já houveram algumas tentativas de empreendimento e nada foi bem sucedido. Até que a Outdoor Media olhou para este espaço urbano com um olhar diferente, né? E o nosso olhar foi entender que naquelas 4 quadras do entorno de um raio, nós tínhamos uma alta concentração de prédios e no entorno realmente não tinha um espaço para os pets desopilar. Um respiro, né? E aí nós criamos a primeira praça pet de Curitiba, especificamente para os pets. Então, foi um projeto de intervenção urbana, realmente, né? E é claro que isso é um trabalho conjunto de uma ideia que a Outdoor Media teve, e o bacana é que esta ideia que a Outdoor Media teve, ela passa a ser replicada por concorrentes em Curitiba e em outras partes do Brasil, né? E isso enobrece a mídia exterior, o out of home. E a relação que a gente tem com os moradores do entorno é extremamente gratificante. Nós recebemos ligações e o nosso Instagram funciona muito com isso, né? Em que as pessoas mostram a sua gratidão. E mais do que isso, algumas pessoas nos ajudam a fazer a manutenção. Olha, estive lá hoje e tem um preguinho que fica solto e não é uma reclamação ostensiva, ela é uma reclamação orientativa. Então a gente estabeleceu um contato muito bacana com os moradores no entorno. E o mais legal, Luiz, é a ratificação de alguns princípios. Entre eles, eu gosto muito da história de não vá, eu queria dar crédito agora ao autor que é o dono da frase, né? Mas infelizmente não me vem à memória, mas é assim, todo mundo quer borboletas, né? Todo mundo quer ter borboletas, então a gente corre atrás das borboletas. E esse autor disse: não corra atrás das borboletas, plante um belo jardim e as borboletas virão até você, né? E eu, no meu hobby, você sabe que eu adoro estar lá na chácara. Nós temos umas diferentes culturas lá onde eu literalmente ponho a mão na terra e tal, e como isso é verdade, né? Esse final de semana agora tinham abelhas das minhas lavandas lá, né? E essas lavandas têm abelhas porque as abelhas ajudam a polinizar as uvas. É um ecossistema maravilhoso. E isso aconteceu com o nosso cliente, que percebeu o valor ali, né? E hoje nós temos um cliente que dá o naming rights daquele espaço urbano. Então o crédito vai lá para o cliente, porque quem acaba também, ou principalmente, recebendo crédito pelaquela gentileza é o cliente que está lá, né, pagando a Outdoor Media, né, e a Outdoor Media retornando toda essa entrega social. Poxa, diga-se de passagem, é uma mídia muito forte. Por exemplo, eu estou visualizando o espaço, eu enxergo o cliente que está lá, né? Então eu tenho essa percepção da marca daquele cliente, porque isso chama muito atenção. Então realmente é um trabalho que eleva a marca de quem está
anunciando dentro desse espaço, né? E é importante dizer, Luiz, que esse cliente, ele tem um contrato longevo lá, porque a experiência foi tão positiva, né, que as renovações foram sucessivas e então esse cliente tem uma longevidade e nos aponta que vai ser assim por algum tempo. Mas o que está por trás disso é uma agência que tem um raciocínio específico para o Out of Home, porque uma vez que esse cliente tem longevidade lá, o que essa agência cria de conteúdo para que de tempos em tempos a sazonalidade de conteúdo de mídia seja quebrado é muito importante, porque você traz uma nova comunicação, porque aquela comunicação, no jargão operacional, ela cansa. Né? Ela perde aquele efeito de ineditismo. Então, a cada 4 meses, todo o layout, toda a estrutura lá é mudada. É repensado. É repensado. Nosso amigo Thiago Biazetto tem feito um excelente trabalho. Tem feito um excelente trabalho. Mas isso é muito importante, porque o princípio da especificidade, ele é vital para o nosso bom desempenho em todas as áreas. Então, a gente não pode viver de aproveitamentos, né? E tampouco do deixa estar, né? Ah, não, tá lá, enfim, né? Até porque o tá bom entorpece a alma, né? Um pouco do que eu falo aqui no meu pequeno grande negócio. E a gente tem que correr atrás dessa de tratar cada assunto dentro da sua caixinha específica para que a gente tenha um bom êxito, né? Eu quero entrar na sequência no meu pequeno grande negócio, mas ainda quero ficar mais um tempinho na história da mídia, porque uma coisa que eu curti demais foi vocês trazerem esses outdoors 3D, né? Esses painéis 3Ds, e tem sido uma experiência muito bacana. E eu percebi que no início as pessoas não tinham muita noção de como trabalhar a mídia lá dentro. Então, saem algumas coisas assim, meio estranhas no início, mas agora está começando a sair coisas bem legais, né? O pessoal está pegando a mão de criar para esse formato, e já tem peças muito bonitas aí. Essa é a bênção do aprendizado rápido, né? Então, sim, porque era do zero, né? Difícil. Ninguém conhecia. As pessoas dominavam a técnica da criação anamórfica, que é a parte técnica do que está por trás daquilo que a gente chama de 3D, né? Então, e hoje nós temos excelentes profissionais que não é 3D, é uma ilusão, né? É uma ilusão de ótica. Isso é o anamorfismo, é uma ilusão de ótica. E na verdade, Luiz, a Outdoor Media é pioneira em Curitiba nos outdoors digitais, né? E nós usávamos essa terminologia, outdoors digitais, né? O Brasil, ele é muito sui generis nisso, né? Nós temos outdoors, que no mundo são billboards, mas no mundo a mídia outdoor é tudo aquilo que é uma mídia externa, né? Sim. Então, e no Brasil especificamente, quando nós nos referimos tecnicamente ao outdoor, nós estamos nos referindo a um tipo específico de engenho publicitário que tem 9 metros por 3 metros, né? Onde você pode colar papéis, adesivos ou telas, né? E nós fomos pioneiros. Era 2001 quando nós trouxemos o primeiro painel. 2001, 24 anos. 23 anos atrás. 22 anos atrás, era finalzinho de 2001. E ninguém sabia exatamente como as coisas iriam acontecer, o que ia e por que nós fizemos isso. Nos diferentes benchmarks que a gente fazia no mundo, nas principais empresas do mundo, já era uma tendência, né? E a gente procurou sair na frente, sofreu muito, aprendeu muito. E é verdade que só nos últimos 8 anos a gente teve uma difusão maior, né, das mídias digitais. Nós chamamos de mídia digital, o outdoor digital, é um painel LED, na verdade. Sim. E nos últimos 2 anos especificamente é um boom, e acho que isso é imparável, né, para os próximos anos, porque vem uma outra tecnologia dando suporte para isso, que é a programática, que começa a chegar, né, uma programática que é algo tão presente no mundo digital, começa a chegar com bastante força no mundo digital out of home. E hoje você já tem soluções que geram uma contabilidade
de pessoas que passam por esses painéis, né? Vocês já conseguem quase fazer, como um Google Analytics hoje, que te gera visitas no site, vocês conseguem quantificar essa mídia, né? Também fomos pioneiros, e não é porque a gente, né, só porque nós somos uma empresa antiga, né? Nossa empresa, eu sou a terceira geração, nossa empresa nasce em 1959, né? Mas há 9 anos atrás, há 8 anos atrás, o Otto Mazziotti era um dos diretores da Outdoor Media e era uma das pessoas que mais sentia essa né, oportunidade, e nós então nos associamos a uma startup e começamos a desenvolver um processo para que a gente tivesse uma alta curacidade na leitura de dados, para nós entendermos qual era a nossa audiência. E lá naquela oportunidade, 7, 8 anos atrás, nós trouxemos o conceito de circuitos. Então, para que nossa comunicação seja efetiva, né, eu costumo dizer que temos 2 princípios básicos. Você tem que estar no lugar certo, com o layout correto. Não adianta você ter o melhor layout do mundo em um local, né, numa geolocalização que não tenha pertinência, e tampouco adianta você ter um layout lindo dentro de um painel que não tem a sua melhor harmonia. E ali nós buscávamos então entender qual é o número, quantas faces de mídia você tem que ter em Curitiba para ter uma boa cobertura. E antes disso, o que valia era o know-how, né? Mas o fato é que o know-how era uma mescla de, eu acho que, com boas experiências. Então tinha-se um caminho razoavelmente assertivo. Mas a gente então entendia que ali começou as altas demandas de diferenciação. Por que o Luiz vai comprar uma mídia com Outdoor Media ou com um concorrente 1, 2 ou 3, né? Porque naquela oportunidade falava-se muito de commodity, né? O teu equipamento é igual ao meu porque ele está na mesma via que a minha, né? E isso não é uma verdade. Você tem um diferencial de localização, você tem um diferencial de estilo de equipamento, tamanho, uma série de coisas. Mas ali, essa startup de 2 engenheiros brilhantes, pessoas assim, de uma alta capacidade técnica, era uma empresa que estava voltada a entender a jornada das pessoas dentro dos shopping centers, e faziam isso a partir de uma técnica básica de Wi-Fi tracking, acompanhando o celular dentro, né, o deslocamento do celular dentro de um shopping center. Nós usamos essa mesma técnica e colocamos isso na rua. E ali a gente conseguiu diferenciar a persona do número de vezes que a persona era impactada por um dos nossos ativos. O que é muito difícil fazer, Luiz. Porque imagine você na tua jornada na semana. Quantas vezes você é impactado por um dos equipamentos da Outdoor Media? O nosso slogan há mais de 20 anos é Outdoor Media toda hora, em todo lugar. Porque se você está no aeroporto, tem um equipamento de mídia da Outdoor Media lá. No shopping, na rua 1, na rua 2, na rua 3, né? Ou se você está num parque e a nossa bike mídia passa por lá. Então, quantas vezes a mesma mídia conversava com você durante a tua jornada? Isso é muito difícil de fazer. Quando nós descobrimos isso, quando nós conseguimos entender isso, nos trouxe um espanto, talvez foi uma das maiores alegrias e decepções que eu tive na vida. Alegria porque a gente entendeu o nosso mercado, e decepção porque a gente gera um valor muito grande que a gente não conseguia monetizar, porque o nosso custo por 1000 impactos naquela oportunidade era algo era algo depois de 2 casas da vírgula e depois de 2 zeros, era 0,0037 centavos, ou seja, não era dinheiro, era muito barato, né, o nosso. E aí nós começamos a aprender, a precificar, a construir uma network com um fim específico, né? Então, se você quer vender um produto com valor agregado de X dinheiros, você tem que estar nessa network, porque conversa com esse tipo de pessoas e proporciona essa frequência. Eu tenho um produto de um menor valor agregado. Eu posso estar nessa network com um investimento menor e com um impacto menor. Porque uma coisa por exemplo, né? Uma coisa é você vender Havaianas, né? Quem é cliente de Havaiana? A classe A, B, C e D. Outra coisa é você vender Audi, né?
E outra coisa é você vender óculos. Tá? Então você tem que ter uma inteligência que vai desenvolver a melhor network para você, para que você tenha o menor investimento, né? Cuidando do dinheiro do cliente, e nesse menor investimento tendo um maior alcance. E é isso que a Outdoor Media faz hoje. E desses primeiros painéis eletrônicos, alguns funcionam ainda ou já não tem mais nenhum desses? O fato é que a vida útil de um equipamento hoje, ele é dentro daquilo que é o entendimento da Outdoor Media de retorno de investimento e depreciação, entre 5 e 7 anos. Onde está esse gargalo? É uma coisa muito técnica, mas assim, falando de modo mais simples. Durante o dia, esses equipamentos têm que ter uma alta incidência de brilho para que ele tenha uma comunicação efetiva. E durante a noite ele tem uma baixíssima incidência de brilho para que a gente tenha uma harmonia visual. E isso quer dizer o seguinte, nós saímos durante o dia trabalhando entre 70%, 80%, 90% de brilho. E isso é muito brilho, né? Exige muito das fotos. Né? E para a noite nós trabalhamos com 5%. Né? Então essa flutuação gera um desgaste. Né? E assim, o equipamento ele vai durar um pouco mais do que isso. Ele vai durar, mas ele não vai ter uma entrega de qualidade visual que a gente espera. Hoje, além da Outdoor Media, você também preside a Central de Outdoor, né? Que é o núcleo aí que engloba as empresas pares aí da Outdoor Media no Brasil inteiro. E você eu vejo direto em eventos fora do país, buscando novos métodos, novos meios, novos equipamentos. O que você enxerga, o que você pode contar, o que virá? Porque esse mercado essa parte de painéis eletrônicos tem um desenvolvimento tecnológico sensacional, né? Está cada vez mais bonito, mais realista. O que você enxerga para os nossos próximos 5 anos, para o nosso mercado? Eu vejo assim, eu vou falar dos predicados e depois dos sabotadores. A Central de Outdoor é a mais antiga e a maior associação de mídia out of home do Brasil. Ela foi fundada em 1979. E o principal objetivo da Central de Outdoor é cuidar da autorregulamentação do meio, né? Trabalhar uma capilaridade de associativismo dentro da indústria, né? Porque você, como uma agência de publicidade, você está inserido dentro dessa indústria. Existe uma contribuição muito importante que o Luiz.com pode fazer para a indústria out of home, porque se a indústria, o teu cliente você precisa que essa indústria vá bem, para que você comunique bem e atenda bem o seu cliente. Então você é um agente transformador, é um agente de ação dentro dessa indústria. E depois disso, nós temos um terceiro ponto de análise, que nós temos que qualificar a indústria, Luiz, a cada dia mais, né? Porque nós aprendemos a olhar o Brasil com Z e o Brasil com S. Né? O Brasil é plural, o Brasil é gigante, o Brasil é um continente. E aquilo que funciona em Curitiba, que é a mais bela capital do Brasil, quando nós falamos de mídia out of home, é a mais harmoniosa, com os diferentes tipos de painéis e engenhos out of home, que vai desde um mobiliário urbano, né, num pequeno formato, num ponto de ônibus, né, até uma antena digital, né, e agora recentemente nós tivemos a felicidade do entendimento do prefeito Rafael Greca de criar um distrito de mídia em Curitiba, né, não é uma cópia da Times Square, mas é a mídia out of home sendo valorizada como um dos agentes de transformação na solução de um problema urbano, que é a revitalização do centro de Curitiba. Né? Como é que você traz vida de novo para o centro de Curitiba? Então, nós seremos um desses agentes, depois a gente posso trazer mais alguns detalhes para você. E a Central de Outdoor cuida disso. Né? Ela regulamenta, hoje nós somos mais de 300 afiliados no Brasil inteiro, só que a realidade de Curitiba, que é essa que eu te falei, é diferente de Paranhuns. É diferente de Telêmaco Borba, é diferente de Cascavel, né? Onde lá você tem equipamentos de outdoor, papel, que funcionam muito bem, mas eles precisam desenvolver a sua melhor qualidade. Então é isso que nós temos que entender e trabalhar, como eu disse lá no começo, as especificidades de cada região. Então a Central de Outdoor, ela realmente tem tomado o nosso tempo,
ela tem... Mas é uma causa super nobre, porque é a parte do altruísmo da Outdoor Media olhando para o desenvolvimento do meio como um todo. Do mercado. Mercado, da indústria. E que gera uma cadeia, né? Uma grande cadeia. Envolve os anunciantes, envolve as agências, envolve as outras empresas de mídia. Todos os stakeholders, todos os fornecedores, né? Os fornecedores de LED, por exemplo, são tão importantes quanto o fornecedor de adesivo, né? Será que esse fornecedor de telas tem as melhores práticas ESG na sua importação, na sua destinação, né? Uma série de coisas. E mais do que isso, Luiz, um papel social muito importante. Por quê? A mídia Out of Home é um canal de comunicação. Nós tivemos a felicidade do entendimento de todas as empresas de Curitiba, quando nós estávamos, então, há muitos anos atrás, formatando a lei, né? E quando nós aprimoramos a lei de Curitiba, nós colocamos um percentual gratuito na nossa comunicação de mídia para a prefeitura. Então, nós somos o único veículo de comunicação que não vai ao poder público pedindo verba pública. Uau, que legal, isso eu não sabia. É uma doação. Então, 10% do horário de funcionamento de todos os outdoors digitais de Curitiba, obrigatoriamente, por lei, entregam, graciosamente, mídia para a prefeitura. Né? E só o fato da prefeitura não precisar comprar mídia para comunicar aquilo que ela precisa comunicar, né? Nos outros canais de comunicação, né? No nosso canal de comunicação, tem uma demonstração social gigante, mas o impacto real de você como cidadão receber uma informação que é relevante para você, como uma data de vacinação, como uma campanha que a prefeitura está fazendo para ampliar a nossa consciência sobre separação de lixo, ou todas aquelas campanhas que a prefeitura precisa fazer, é uma contribuição social relevantíssima que as nossas empresas, todas as empresas do meio prestam. Que bacana. Poxa, mas essa história do espaço, dessa revitalização do centro com esse espaço de mídia, uma Times Square, se eu posso dizer assim, né, curitibana, pô, isso vai ser sensacional. Aonde vai ser? Qual a localização disso? Já está definido? Luiz, isso já está definido. O prefeito já assinou uma lei específica para isso. Vai ser na Marechal Deodoro, no trecho entre a Travessa da Lapa e a Praça Zacarias. Todo esse trecho passa a ter uma taxa de permissão em penas nos diferentes prédios que estão lá, e nós não temos um distanciamento limite entre esses equipamentos. O distanciamento entre equipamentos, e a lei de Curitiba, ela é muito bem desenhada. Você não pode hoje, a exemplo de postos de gasolina, você não pode ter um posto de gasolina aqui, outro ali, outro lá. Né? Então, a rarefação é um dos principais elementos que contribuem para uma melhor harmonia visual. Né? Então, nós temos um distanciamento padrão de 300 metros entre um painel e outro. Sim. E isso tem um favorecimento de harmonização visual pleno. Né? Lá, nós vamos ter uma concentração. Então, o objetivo é realmente trazer luz para aquela área. Mas mais do que isso, essas empresas agora têm uma missão de se organizarem em uma associação que vai criar o melhor ambiente naquele local. Então nós entendemos que nós temos agora que contribuir com a segurança daquele local, que nós temos que contribuir com a manutenção de limpeza daquele local, e que naquele local nós temos que promover diferentes eventos. Né? Então é uma jornada, e eu arrisco dizer, né, talvez eu não precise nem ser ousado para te dizer isso, né? É só uma questão de perspectiva real. Em 5 anos de hoje, há 5 anos, nós teremos ali algo semelhante ao efeito que a Times Square proporcionou. Né? E a Times Square é um dos mais antigos. Nós temos que olhar para as iniciativas que Barcelona teve agora, que Tóquio teve agora, né? Que Moscou teve agora. Né? Agora, quer dizer, nos últimos ano e meio, né? Onde
essa junção de fatores fazem com que a percepção do valor imobiliário mude. A percepção da usabilidade daquele espaço. Porque lá tem a loja do seu Pedro, mas lá também tem as lojas de marca importante, né? Queiram estar naquele lugar. Porque naquele lugar existem mais pessoas, existe segurança, é um ambiente limpo, é um ambiente, né? E esses eventos vão fazer com que a gente tenha um giro maior de pessoas lá. Eu tenho certeza disso. Até esse final de ano, eu peguei a minha esposa e as minhas 2 filhas e levei elas a darem uma caminhada na Rua 15. Fazia muitos anos que eu não ia na Rua 15. Não tem o porquê ir na Rua 15, né? Tipo, e aí me chamou a atenção, as meninas ficaram loucas, né? Cheia daquelas lojas de quinquilharia, de coisinha de caderno, caneta, elas ficaram doidas lá, né? E nós entramos numa das lojas e até o cara que tava na portaria falou assim, esses estão perdidos aqui, né? Tipo, e realmente, ali começou a ter uma degradação muito forte. Sim. A minha lembrança que eu tinha ali da Rua 15 era uma coisa como antigamente tinha a Boca Maldita, onde os senhores se reuniam para conversar, falar de política, de futebol, etc. E agora ali virou uma passagem, né? E os prédios bastante degradados. Então, e a Marechal Deodoro é belíssima. É uma rua muito bonita, uma rua larga. Isso vai dar uma valorizada, vai girar num raio, vai pegar a Rua 15, É a nossa expectativa, sabe, Luiz? Assim como nós vivemos o efeito da teoria da janela quebrada, né? Porque a pichação em Curitiba hoje é algo assim que é degradante, né? E eu como cidadão, como curitibano que ama a minha cidade, por que nós aceitamos isso? Por que, sabe, eu não sei, mas para mim a pichação é algo que me agride muito e desvaloriza muito o ambiente, né? Para mim também. A teoria da janela quebrada tem esse efeito, pichou do lado, né? O que nós estamos fazendo na Marechal é o efeito contrário, né? É talvez o princípio do jardim bonito, né? Se eu embelezo o meu jardim, você embeleza o seu, o outro embeleza, e aí a gente tem uma região, né? E a pichação é algo que nós vamos combater com muita energia. Mudando um pouco, saindo do mundo da mídia, né? Vamos mais continuando no mundo dos negócios. Eu imagino que o business outdoor media é um business complexo, né? Você está lidando com investimento em equipamentos, com depreciação, com vandalismo, agora pichação, etc. Precisa de pessoas qualificadas para estarem dentro do teu quadro de funcionários, pessoas que se relacionam com o mercado, não só com o mercado em Curitiba, mas boa parte dos seus anunciantes não estão aqui no mercado de Curitiba, mas são anunciantes nacionais, têm estrutura em São Paulo, vendendo para as agências de lá, né? Então, isso te gerou nesse ambiente aí uma expertise e gestão muito grande, né? E esse expertise você traz aqui no livro, no meu pequeno grande negócio aqui, né? Como que foi a ideia de escrever o livro? Quando você parou assim, poxa, vou colocar a minha vivência, e por que pro meu pequeno? Porque você não olhou para o grande, você teve esse cuidado de olhar para o pequeno. Eu gosto muito dessa história de você ter olhado para o pequeno. Duas coisas me motivaram, né? Aliás, diferentes coisas, né? Uma das coisas que muito me incomodou e muito me incomoda é o poder do sofisma. Hoje nós vivemos no Brasil uma inundação de sofismas coach, né? Que, na sua grande maioria, muito atrapalham e pouco ajudam. Né? A teoria da intenção, né, me faz olhar para algumas coisas, porque estes sofismas têm uma intenção maliciosa no seu processo, que é vender algo que não se entrega. Você não consegue. Você vê hoje coaches dizendo assim: faça o meu curso, compre o meu livro, venha para a minha imersão e você vai triplicar o seu faturamento em tanto tempo. Né? Você vai ser alguém diferente.
sofismas, são armadilhas, são mentiras. Né? E pensando nisso, é verdade dizer que se você lê a minha formação, eu estudei 5 anos coaching. Né? E tudo bem, é uma ferramenta excepcional que, se aplicada com a intenção correta, tem alto nível de eficiência e eficácia da sua aplicação. Né? A faca na minha mão pode ter uma finalidade e na tua pode ter outra finalidade. Então, a minha luta contra esse sofisma vai ser eterna. Né? E a outra ponta é que, ao longo dessa jornada, Luiz, a gente apanhou muito. Né? E todos nós que estamos nesta geração, e eu sou nascido em 1973, a gente teve uma formação, uma criação diferente. Né? Talvez nós sejamos os últimos escoteiros de verdade. Né? Porque depois disso veio uma geração que foi tratada de uma maneira mais light, mais soft. E dentro dos sofismas e dentro daquilo que foi o dia a dia, existem teorias muito bacanas de gestão que não funcionam dentro de uma pequena empresa. Você fazer gestão dentro de uma pequena empresa, ela é diferente de você fazer gestão numa grande empresa. E humildemente falando, a minha experiência de vida e tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu estudei, tem uma aplicação prática numa pequena empresa, porque a Outdoor Media é uma pequena, média empresa familiar. Né? Então eu não me sinto confortável para falar sobre gestão numa empresa de grande porte. Eu não vivi essas dores, eu não sei o que é estar lá, entendeu? Eu realmente não sei. Então eu imagino que seja diferente. O que eu coloquei aqui foram teorias que eu aprendi no mundo acadêmico, que eu aprendi nas minhas diferentes especializações e minhas linhas de estudo, com aquilo que funcionou na minha vida. E em muitos casos, diferente daquilo que funcionou nas grandes empresas. E é preciso a gente fazer um recorte e dizer o seguinte: no Brasil, 70 e algum % das pessoas que trabalham formalmente empregadas, segundo o Sebrae, estão numa pequena, média empresa familiar. Não estão nos grandes negócios. Né? Formalmente. Imagine aqueles negócios que não são formal, em que é uma empresa familiar, onde nós temos 4, 5 pessoas trabalhando lá. Esse negócio tem uma alta demanda de gestão. Alta. Todos os negócios têm alta demanda de gestão. Mas qual gestão? E o que funciona? Aí, a partir disso, eu escrevi o livro e criei uma mentoria para combater os sofismas coach, né, que é o 10+1. É onde eu entro numa sala, passo um dia todo de treinamento, né, e eu passo pelos principais princípios do livro e muito daquilo que é a minha jornada de aprendizado, para levar para essas pessoas aquilo que é o meu conhecimento prático. E o que eu tenho visto e ouvido, Luiz, é que o formato funcionou muito. Por que 10 pessoas? É porque uma jornada de transformação e não motivação, e o sofisma coach passa por uma motivação, uma armadilha de motivação. Faça o meu curso e triplique seu faturamento. Gostei. 10 são os participantes. O mais um sou eu. É você. Exatamente. E é uma jornada de transformação e não uma jornada de motivação. Isso. Perfeito. Porque esses sofismas, o que eu enxergo nesses sofismas, hoje a nova geração busca uma receita de sucesso. Existe o imediatismo, né? O imediatismo é uma característica do momento. E essa nova geração busca no imediatismo. E se vende metodologias prontas, que são receitas prontas de sucesso. Uhum. Mas o problema é o seguinte, que quando você coloca isso num ambiente real de negócio, as variáveis são tantas que nunca uma receita pronta vai se adaptar a essas variáveis. E aí você volta no velho modelo de gestão, que era lá o Peter Drucker, o Michael Porter, o Kotler, porque essas pessoas te ensinavam a pensar. E você acha que Kotler, Drucker, Kotler, eles têm princípios de gestão modernos ou antiquados? Modernos.
Mas esses caras estavam... Isso aí é uma provocação, não estamos falando de 20 anos atrás. 40 anos atrás. Mas eu até, esses tempos atrás, eu fiz um curso super badalado e de repente eu imaginava, poxa, esses caras vão chegar com um guru do Vale do Silício e vai ter uma coisa que eu nunca vi na minha vida, e de repente quando eles trouxeram, era o velho e bom Peter Drucker. E eu olhei e falei assim, mas você entender que você pega esse olhar e traz para o mundo atual. E as pessoas estão perdendo esse olhar. E a gestão é a gestão. As pessoas deixam de olhar para a gestão. A administração não vai ser reinventada. Aí eu fiz uma provocação, né? E nós temos aí, eu acho que o Drucker tem aniversário de morte de uns 20 anos atrás. 15 anos atrás. E ele é o pai da administração moderna. E nas diferentes ensinamentos de Drucker, a gente... ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, né? Toda organização gira em torno de uma cultura. A cultura... E o café, e a cultura e o líder come a cultura no café da manhã. Porque uma coisa é tudo aquilo que está escrito aqui dentro da tua empresa. A cultura come a estratégia no café da manhã. Perfeito. Então não adianta você ter todo o teu desenho do teu plano estratégico, do teu plano de negócio, do teu plano de gestão de negócio, e você viver outra coisa, porque você é a cultura do teu negócio. E é isso que a gente ensina lá no 10+1, né? É a gente mostrar para as pessoas que nós precisamos nos transformar primeiro, porque o meu negócio é regido pela cultura. E a cultura do meu pequeno grande negócio é aquilo que eu faço. Não é aquilo que eu digo, é aquilo que eu de fato faço. E então, e lá eu digo, ninguém dá o que não tem ou mais do que tem. Então, significa dizer que a tua empresa vai ter o alcance, vai ter o desenvolvimento, vai ter o resultado atrelado ao teu desenvolvimento e resultado pessoal. Eu vejo o seguinte, o quanto é importante isso. Ontem até, eu, no final da tarde, levei minhas filhas para um espaço, que é o Espaço República, aqui em Curitiba, para brincarem, né, estão de férias, e aí encontrei uma amiga nossa que tinha uma loja de maquiagem, produtos de beleza. E ela estava comentando comigo que ela fechou a loja. Que em dezembro ela teve uma queda significativa de vendas, 40% em relação ao dezembro do ano passado. Imagina, dezembro que é Natal. Que é o Natal. E aí nós estávamos conversando e eu vejo assim, nós estamos num momento muito perverso de economia. E eu não estou nem falando de política, não estou falando de governo, não estou falando da microeconomia, mas eu estou falando hoje na dinâmica de mercado, por exemplo, a própria digitalização. As pessoas estão comprando em marketplaces, né? Não compram mais nem em sites, elas compram nos Big Four marketplaces, e esses caras estão comendo uma cadeia inteira de varejo. Sim. Cadeia inteira. Talvez esse cara hoje, ele vire um revendedor do Mercado Livre, né, da Amazon, ou ele vire um entregador, porque a ciranda das cadeiras está mudando aonde a pessoa se coloca hoje. E o que eu acho interessante é como você enxerga isso e tem capacidade de interpretar isso num curto espaço de tempo, porque esse ciclo está cada vez mais curto. Eu lembro que quando eu dava aula de e-commerce, eu dei aula de e-commerce por 11 anos, e eu fazia pelo menos umas 4 turmas no ano. Então era uma aula, uma turma por trimestre. Eu revisava meu material antes de dar aula e eu começava a perceber que num trimestre mudava. E eu lembro quando eu dei um game changing, assim, da entrada dos marketplaces, o momento que mudou. E eu percebi assim, nós tínhamos aqui uma equipe de desenvolvimento de plataforma de e-commerce, eu falei, isso não vai mais, eu não vou precisar vender numa plataforma própria, eu vou vender... Sim, o problema é que essa mudança, Luiz, ela é cada vez organizada, e o que eu quero dizer com organizada, ela está pronta no menor ciclo de tempo. Então você começa um projeto que está certo, está com as orientações corretas, está com todos os marcadores, com todas, tudo setadinho certo. Só que o jogo mudou no ano seguinte.
Ontem eu estava numa reunião com a contabilidade que cuida da Outdoor Media, e numa conversa informal, o líder dessa empresa trouxe para mim o seguinte comentário na conversa: 72,7% dos clientes dele que optam pelo regime Simples Nacional não conseguiram pagar os seus impostos no ano passado. 72% dos clientes dele. É claro que isso é um retrato de Brasil. E é claro que isso é um desafio para os pequenos e grandes negócios do Brasil. Porque a economia, olhando, como você disse, não é pelo viés político isso, nós temos que olhar, nós empreendedores temos que estar preparados para o que vem. E nós sabemos que o que vem nesse ano são só... não existem perspectivas positivas, de mudanças positivas, então o jogo vai ficar mais difícil. Eu acho que nós estamos... Eu não tenho esse dado tecnicamente, mas eu tenho empiricamente que a gente está no ápice da curva de Laffer, né? Onde chegou no ponto que mais impostos vão, a economia vai diminuir, cresce. Claro. As pessoas vão dizer, eu não vou. Foi o que aconteceu com essa história do Pix agora, né? Claro. A informalização só vai aumentar porque nós entramos, né? E vamos, é importante a gente entender a curva de Laffer. Então, só simplificando, eu aperto o botão da sobrevivência, né? E a gente aperta o botão da sobrevivência. E realmente é um desafio. Então, se a gente olhar para a alta demanda de gestão que os negócios vão ter uma alta gestão de demanda para ter uma melhor performance. Por quê? Os indicadores econômicos do Brasil são temerários, né? Indicam para o negativo e não para o positivo, para uma pior e não para uma melhor. E como é que eu preparo o meu negócio para isso? É por isso que é importante a gente estar lá no 10+1 conversando, e 10 pessoas, eu estava explicando por que 10 pessoas, porque nós precisamos criar um ambiente onde eu me sinta à vontade para colocar algumas coisas a meu respeito e a respeito da maneira como eu faço a gestão da minha empresa, que eu não consigo colocar quando tem 30, 40, 100, 200 pessoas. Eu preciso criar esse ambiente, né? E uma das coisas mais cativantes que acontece na imersão 10+1 é que a gente imagina que os nossos problemas são muito particulares. E eles não são. Né? E quando a gente tem esse ambiente de confiança, né, eu vejo que o problema da tua casa é semelhante ao da minha naquilo e o da outra naquilo. Fala, poxa, mas eu já tive essa dor. E a troca é gigante e a gente sai de lá. É uma terapia de grupo. E a gente sai de lá. Terapia em grupo. E a gente sai de lá com indicadores muito setados. Isso que é importante, né? Porque a gente passa lá a olhar a diferença entre expectativa e perspectiva, né? E essa é uma das principais lições que a gente tem no 10+1, é começar a entender a vida pelo ponto de vista da perspectiva. E isso é totalmente diferente. E não é que eu não acredito em motivação, eu acredito em motivação com um propósito específico. Se nós estamos no vestiário e nós precisamos mudar o jogo nos próximos 30, 40 minutos, bacana, vamos dar porrada no peito, vamos dar porrada na mesa, vamos falar palavras de afirmação, enfim, porque nesses 30 minutos ali isso pode ter um efeito, certo? Mais do que isso não, tá? E mesmo assim tem uma grande armadilha na motivação. E aí é que eu digo que o coach sabe o que está fazendo e a gente precisa ser um agente do bem e não do mal. Se você está no vestiário comigo, né, e eu venho na boa intenção de te motivar, fala, Luiz, vai para cima porque vai dar certo, primeira bola você vai arrebentar, vai dar certo, você vai fazer uma jogada sensacional, blá, 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 blá. Olha o efeito que isso tem na tua cabeça. Guarda essa frase. Agora vamos fazer uma construção de vitória na cabeça do nosso time. Estamos no vestiário, né? Luiz, não importa se a primeira bola não der certo, vai para a segunda. Não importa se a segunda não der certo, na terceira, na quarta, a gente vai acertar. Olha essa construção de pensamento. A primeira construção é, na primeira bola vai dar certo. E aí você vai para a primeira bola e não dá certo. Desmonta todo aquele raciocínio. Fala, opa, não vai dar certo. Deixa eu mudar aqui o raciocínio. E você fica tentando mudar a estratégia no meio do jogo e você é engolido. Porque quem não tem uma estratégia, né? Agora imagine o outro raciocínio. Luiz, não importa se a primeira não der, vai para a segunda. Não importa se a segunda não der, vai para a terceira.
nós vamos acertar. E aí você vai para a primeira e não dá certo. Está preparado? Opa, mas na próxima pode dar, deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Aí na segunda não dá, opa, mas já melhorei um pouquinho. É uma outra construção de pensamento, porque daí na terceira dá certo, Luiz. É de três chances. Uma vai dar certo, opa, não vai dar certo. E você começa a mudar a assertividade. Então não é motivação. Não é motivação, a gente tem que saber construir. E é, de certa forma, até irresponsável quem constrói esse tipo, né, de abordagem. Porque você gera uma motivação, você cria uma super experiência durante um evento, coloca, mas depois se entrega um placebo, né? Total. No final, aquilo, na sequência, não vai ter um efeito, não vai construir, não vai forjar a pessoa por uma realidade positiva. E depois que joga até ao contrário, joga ao contrário. Joga ao contrário. Então a gente precisa construir uma jornada de transformação, né? O nosso negócio não vai faturar 3 vezes depois de fazer qualquer curso. Não vai. Então nós tendemos a comprar facilidades. Então é mais fácil eu assinar um app que promete para mim que se eu treinar 7 minutos todos os dias, eu me torno fluente em inglês em 8 meses. Quer dizer, todo o processo educacional histórico, o nosso processamento cognitivo mudou, porque nós estamos em 2024, só que as pessoas compram isso, a gente compra isso, né? É legal eu comprar um programa de calistenia que com 15 minutos todos os dias eu vou ser o Mr. Barriga Quentinha. E a gente compra isso, porque, sabe? Então, eu entendo que aqui no livro, Luiz, a gente tem muitas coisas dizendo o seguinte: gente, não é isso. Compre um programa de calistenia. Compre como parte da jornada. Você tem que mexer aqui, você tem que mexer ali, você também tem que mexer lá, você também tem que mexer lá. Ou seja, é uma escaladura. É melhor você fazer 15 minutos por dia do que não fazer nada. Mas não vai resolver. Minutos vai resolver a tua barriga de tanquinho. Talvez melhore um pouco a tua saúde. O melhor é você fazer os 15 minutos aqui, mexer na tua alimentação, mexer na tua estrutura emocional, entender o propósito pelo que você está fazendo isso, e num conjunto de coisas, né, trazer, né, um conjunto de coisas que vão me levar para um fim específico, e que isso é uma jornada, que não são 3 meses, e aí a gente olhar a vida a partir da mesa do adulto. Nós temos que sentar na mesa dos adultos. Sim, a gente tem que assumir essa responsabilidade, né, não se acovardar. E dentro disso também, né, eu vou te fazer mais uma provocação, te conhecendo como eu te conheço. Você tem um propósito muito forte, né? Porque teus valores, você é um cristão, teus valores estão muito alicerçados dentro disso. Então, para você, dentro dos teus valores cristãos, o que significa o 10+1? O 10+1 foi uma das respostas mais importantes que eu dei para mim mesmo, porque eu nesse processo de me tornar adulto, né, de autocrítica, e eu entendi que esta é a maior habilidade que eu tenho que continuar a desenvolver, e eu estou num processo de desenvolver isso. É um processo de autocrítica. Quanto melhor eu desenvolver habilidades para que eu faça uma autocrítica coerente a meu respeito, eu vou encontrar um processo de crescimento contínuo. Porque quando as pessoas nos vendem felicidade, Luiz, né, e a gente quer ser feliz, nós nos tornamos aquilo que nós aprendemos a ser, certo? Sim. Você quer ser feliz, não quer? Todo mundo quer. Mas será que é esta jornada que a gente tem que buscar pra gente? Porque o que é ser feliz? O que são os teus padrões de felicidade? Quem ditou essa régua? E aí, nesse processo de adultecer, de me tornar mais adulto, eu saí da jornada de querer ser feliz. A felicidade não é uma causa, é uma consequência. Eu não quero ser feliz mais e não busco ser feliz mais. E aí, nesse processo aqui, eu trouxe um novo padrão para a minha vida, mexi um pouquinho na minha régua, que eu quero chegar ao final do dia tendo orgulho de ter sido quem eu fui naquele dia, e só naquele dia. Só naquele dia. Então hoje, ao final do dia, eu vou ter orgulho de ter feito as coisas que eu fiz. O que é orgulho? Não me envergonhar de ter feito nada. Então, quando eu chegar no final do dia de hoje, eu vou dizer assim, poxa, que legal que eu estive com o Luiz por 2 horas. Ou eu vou chegar e falar assim, cara, por que eu pus 2 horas nessa conversa aqui? Eu perdi 2 horas da minha vida.
né? Ou eu maltratei alguém, ou eu não fui justo com uma pessoa. E quando eu chego lá e eu faço esta reflexão, e aí eu olho para mim e falo assim, poxa, eu tô com vergonha de você por você ter feito isso. Sim. O que eu vou fazer amanhã? Eu vou tentar consertar isso. Luiz, me desculpa, eu tive uma conduta errada com você. Eu não fui correto com você nos negócios. Eu não falei as palavras que eu deveria. Eu não sei. É só essa jornada que eu quero entrar, entendeu, Luiz, do hoje. Né? Será que eu, como pai, eu fiz o melhor? Como cônjuge, eu fiz o meu melhor? E eu tenho feito essa jornada do dia a dia há mais de 1 ano e pouquinho, e isso tem mexido na minha maneira de entender a vida. E você tem dentro uma metodologia sua aí, que horas você faz esse balanço na sua cabeça? Eu instituí um período devocional nas minhas manhãs. Eu funciono melhor de manhã. Então eu acordo super cedo e eu tenho um momento devocional. É ali que eu olho para trás e falei, como é que eu fui ontem? Né? E é um processo muito simples, muito básico. Outra coisa que eu tenho procurado fazer na minha vida, Luiz, é olhar para o básico. Olhar para o básico. Né? Então, de uma maneira muito simples. Cara, o que você fez? Qual é a nota? Valeu a pena? Não valeu a pena? Mas isso de uma maneira cartesiana, fazendo isso todo dia. Né? E depois de identificar os meus erros daquele dia, buscar reparar o erro. Né? E isso se chama autoconhecimento. Porque tem gente que erra e acha que está certo. São pessoas que estão inebriadas com um monte de coisas. A gente aceita coisas, Luiz, que nós não deveríamos aceitar como sociedade. Sabe? Você vê uma notícia de um aluno que agrediu um professor. Não faz sentido. Mas isso não te causa uma repulsa? Isso não te causa? Sim. Mas o que a gente faz a respeito disso? Nós nos solidarizamos com as outras pessoas, né? Com o professor, com as outras. Só estou dando um exemplo. Então, como sociedade, a gente vive hoje um monte de coisa pelas quais nós somos culpados. Por quê? O que eu tolero, eu recebo. Não, e nós hoje, o fato de não ser de ser adulto, né, nós terceirizamos responsabilidades. Então a gente joga a culpa no governo, a gente joga a culpa no pastor, a gente joga a culpa no padre, a gente no vizinho, todo mundo é culpado menos nós, né? E aí a gente vive dentro de uma sociedade que cada vez piora, e não sei se você concorda, mas eu acho que a gente vinha numa degradação, e pós-pandemia essa degradação ela piorou muito. Eu não sei hoje como vai ser, porque parece que colocaram o bode no meio da sala, né? Porque agora se discute isso, a gente está vendo toda essa questão de cultura woke, toda essa situação vindo à tona e as pessoas repensando, né? Mas Luiz, por que nós deixamos as coisas chegarem no nível que chegou? Lá no 10+1, e é o meu próximo livro, é o que eu estou escrevendo já, ele é sobre mentiras sistêmicas. Entre os 4 pilares da mentira sistêmica, eu falo sobre autenticidade. E nós deixamos entrar dentro da nossa casa a desgraça do politicamente correto. Quando nós nos preocupamos em ser politicamente corretos, nós saímos dos nossos valores e passamos a jogar um jogo de conveniência. E esse foi o nosso erro como sociedade. Não. Na minha casa, não. Na minha companhia, não. Na minha empresa, não. Na minha maneira de ver o mundo, não. Então eu me identifico. O que eu sou? Eu sou um conservador. Eu sou conservador. Eu sou a favor da família. Eu sou a favor dos bons costumes. Isso não significa que eu vou lutar contra as pessoas que não são isso. Mas significa que eu vou lutar a favor disso. Respeitando tudo que eu tenho que respeitar. Mas eu vou levantar esta bandeira. É que também eu percebo... As pessoas pararam, as pessoas pensaram ter medo disso. O radicalismo contrário a isso é porque você às vezes não entende que as pessoas têm outros pontos de referência. Elas enxergam aquele assunto de um outro ponto de referência, então o prisma é outro. Agora, você comentou, eu sou de 7.3, eu sou de 7.2. Poxa, nós viemos de uma geração que se você não estudasse na
terceira série você reprovava. E reprovava 1, 2, 3, 4. Hoje não se reprova mais, porque é politicamente incorreto reprovar. Então, a pessoa vai indo, ela chega na universidade, ela não tem bagagem para assumir um curso. E o que nós temos que entender é que para alguém é conveniente o emborrecimento das pessoas. E nós temos que enfrentar isso, Luiz. Sim. Sabe, eu não fui convidado por ninguém para participar de um grupo de pessoas que querem fazer com que o conservadorismo seja uma voz a ser ouvida. Por que nós não nos unimos em torno dessa ideia? Então, nós como sociedade estamos no limiar de tomar algumas decisões importantes como sociedade. Sim. Né? Porque senão eu entendo que está começando um retorno, né, de algumas coisas, né? E lá, desculpa ficar fazendo referência, mas eu acho que é importante só mencionar algumas coisas. Lá no 10+1 eu dou algumas referências para as pessoas, e no caso das mulheres eu digo assim: invistam tudo aquilo que vocês puderem investir, e aqui eu estou falando de comportamento pessoal, na elegância. Aquilo que tem valor está escondido. Então, por que as mulheres hoje têm um decote além daquilo que deve ter? Por que as mulheres mostram a sua perna além daquilo que deve? Porque elas querem usar o seu corpo para ser um objeto de desejo com um determinado fim? Então, será que essas mulheres querem ser respeitadas? É uma série de coisas, entendeu? E aí eu mostro claramente um vídeo onde uma mulher vestida de maneira provocante passa e ela provoca um certo tipo de reação. E aí, esse é um vídeo que está sendo feito para provar esta tese. E depois disso passa uma mulher elegantemente vestida, né? E até de maneira exagerada, porque o que o vídeo quer mostrar é este exagero. Ela está de luva, ela está de chapéu, e ela está dentro de um conjunto de roupa elegante. Quem você acha que atrai mais atenção dos homens e das outras mulheres? É a elegância. Então, trazer elegância para a nossa maneira de viver, trazer elegância para... É claro que isso é uma metáfora, mas ela também tem um contexto literal, né? Sim. Hoje se prega contra o belo, né? E até, vou citar uma marca aqui, por exemplo, a Balenciaga, onde os caras pegam e colocam uma grife num produto que é horrível e vendem que aquilo é belo e não é belo. E as pessoas consomem e criam essa diferenciação pela grife, e hoje você pode pegar e andar extremamente bem vestido, não dependendo de grife, mas o belo como você olhava num filme antigo em preto e branco, onde as pessoas estavam de terno, vestido, chapéu. E as pessoas querem dizer que a tendência do futuro não é essa, Luiz. E isso é um problema. De novo, somos todos nós caindo nas armadilhas dos sofismas. Por isso é que eu faço um convite. E é isso que a gente constrói lá no 10+1. Vamos vir para a mesa dos adultos. Por que nós nos deixamos prender nesses sofismas? Se a gente olhar agora, nós vamos enfrentar talvez uma das mais difíceis eras, né? O superciclo, que é a potencialização da inteligência artificial. Então, o que a inteligência artificial prega é: daqui 10 anos não vai ter gente cega no mundo mais. Daqui 10 anos, 92%, 90% das doenças autodegenerativas não existirão mais. É o superciclo, são 100 anos em 2 anos. 100 anos em 2 anos. Será? Será? Então, a dizer o seguinte: porteiro não existirão daqui 10 anos. Motoristas de caminhão não existirão daqui 10 anos, porque o motorista de caminhão, ele tendo 99% de performance positiva, ele no 1% causa um acidente que mata. Então os robôs vão dirigir. No agronegócio, correção do solo, isso, aquilo, aquele outro drone fazendo isso, fazendo aquilo, 24 horas. Ou seja, aonde as pessoas vão trabalhar em 10 anos?
Quantos postos, como você acabou de dizer, quer dizer que então o meu negócio, os entregadores, a cadeia logística dos Big Fours, marketplaces, é que vão ter vida? As lojas, o comércio, então é uma proposta que quando você para pensar, você diz assim, é legal, eu não quero ter um guardião na minha empresa. Eu vou pegar um robozinho do Elon Musk, o ciborgue lá, né? E vou colocar lá, porque ele vai me custar 30 mil reais, mas eu não vou ter um problema de ação trabalhista, não vou ter um problema de jornada de trabalho, não vou ter um problema de tomar um tiro lá, vai ser o robô, não vai ficar doente, não. Ok, então eu sou um gestor e eu tenho que buscar esta melhor solução para o meu negócio. Como gestor eu tenho que fazer isso. E eu vou matando emprego, vou matando gente no meio do caminho. Então, o que vai acontecer nesses próximos 10 anos? Concordo, vai ser uma transformação absurda. E assim, quem não esperava o tiro foram os primeiros que levaram o tiro, né? Por exemplo, todo mundo falava que a criatividade, né, era autoimune à inteligência artificial. E veja, hoje a gente faz textos dentro da IA absurdos, a gente faz criação gráfica na IA absurda. Hoje está uma notícia no Deezer, sobe em média 10 mil músicas compostas por IA por dia no Deezer. 10 mil. 10 mil. Qual seria a capacidade humana disso? Né? Muito menor. Mas a gente falou do porteiro, a gente falou do caminhoneiro, mas vamos falar do arquiteto, vamos falar do médico. Então quer dizer que se você tomar um remédio X, aquilo vai te tornar imune por isso, você não vai precisar de médico. Então o que nós entendemos é que a sociedade humana, se olhar essa previsão de expectativa e perspectiva, não consegue responder algumas coisas. Como nós, por exemplo. O que eu vou fazer daqui a 10 anos? Meu negócio tem valor daqui a 10 anos? O teu negócio tem valor daqui a 10 anos? Eu digo mais, por exemplo, o meu negócio, pós-pandemia, ele virou do avesso. Ele mudou totalmente. Hoje, nós fazemos o que nós fazíamos no passado com 1/3 de pessoas. E você já usou essa expressão algumas vezes, né, Luiz? E aqui eu não quero ter o cuidado de ser politicamente correto, porque eu saí desse mundo há bastante tempo. Qual pandemia? Com que propósito? Será que o que nós vamos ver? Estudos científicos que já nos são apresentados hoje. Sim. Por pessoas que pregavam a ciência diz. Então, os estudos científicos estão dizendo hoje, e aquilo que nós vamos vir a descobrir nos próximos meses, anos, é aterrador sobre pandemia. Concordo, acho que isso dá uma conversa... Talvez um controle social pelo medo? E se esse controle social pelo medo funcionou, nós temos um caminho para usar este instrumento de controle no futuro, como instrumento de controle social, intelectual, moral, comportamental. Eu nem sei porque a conversa veio para cá, mas o que nós precisamos olhar é, talvez nesse processo de nos orgulhar de nós mesmos, tentar olhar para a sociedade que nós estamos construindo. E nós somos corresponsáveis por deixar as coisas acontecer do jeito que elas estão acontecendo. Não sei como seria uma segunda pandemia, né? Como nós nos comportaríamos, se teríamos o mesmo histerismo que houve nessa primeira. Quando você começou a falar, eu lembro do Osmar Terra, que era o ministro, né? Que todo mundo moeu ele na época, porque ele falava em imunização de rebanho. E todo mundo falou, os caras falando um monte de besteira, e hoje tá aí provado, os Estados Unidos saiu da OMS, né? A imunização de rebanho é um fato. O que se dizia contra, inclusive ivermectina, etc., não se provou.
Enfim, a gente sabe que também existe os Master of Puppets, né? Quem controla boa parte Sem dúvida. Né, do interesse do mundo. Ainda hoje estava vendo antes de vir para cá para a gente conversar, estava vendo um podcast onde as pessoas estavam falando, poxa, por que os grandes caras da tecnologia hoje estão indo para a saúde? E hoje está um desenvolvimento muito grande na biotecnologia, que aí o lance que vai enxergar, que vai acontecer a cura dos tumores, baba. Então, existe um caminho aqui que a gente não consegue ainda entender o todo. A gente já consegue ter uma percepção que dentro de nós estarmos aqui no Brasil, em Curitiba, no nosso pequeno, grande negócio, nós somos engrenagens pequenas de um grande motor. Mas eu vejo que dentro disso, quem não se conscientizar não vai ser nem engrenagem. Vai fazer parte do óleo que vai circular nesse motor aí. E no meio de tudo isso, Luiz, eu com humildade te digo que tenho uma baixa capacidade de previsão de futuro, porque ele é muito difícil. Então, acredito que caminhando para o final aqui, o que eu penso a meu respeito, a respeito dos meus negócios e da minha família cada vez mais eu preciso da direção do Senhor Jesus, de Deus, e agradeço demais a Deus por eu ter esse entendimento espiritual, porque se essa sabedoria não vier do alto, e se o cuidado não vier de Deus para nós, aquilo que eu consigo enxergar como um homem de 50 anos, com razoável leitura holística, social, macroeconômica, eu não consigo ver. Eu li um livro há alguns anos atrás que era A Era da Abundância, enquanto todos estavam falando de não vai ter comida para o mundo, não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter aquele outro. O autor trazia uma visão diferente, né? Que com muito menos a gente consegue fazer muito mais, né? Numa mesma área agricultável que entregava X toneladas, entrega 10 vezes mais, né? Sim. Todos os pontos de vista podem ser considerados. E eu humildemente te digo que eu tenho medo de olhar para o futuro, mas eu tenho coragem de saber que eu tenho que olhar para o futuro e buscar o melhor posicionamento para o meu negócio, para a minha família. Em primeiro lugar, é o que eu sou. Eu sou um marido, eu sou um pai, e ao olhar com medo para um futuro que eu tenho que, com coragem, olhar porque eu sou adulto, eu só vejo um caminho de conforto e de segurança. Senhor Jesus, deixa eu pegar na tua mão e me guia, porque eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu peço que com misericórdia o Senhor me conduza e cuide, para que, orientado pelo Senhor, a gente tome as melhores decisões. Amém. Amém. Faço tuas palavras as minhas. Amém. E você falando isso, eu penso sempre assim, a gente todo dia faz um devocional, uma leitura bíblica em família pela manhã, e nas minhas orações eu sempre agradeço o privilégio de poder ter acesso à palavra de Deus através da Bíblia e poder ter entendimento dessa palavra, né? Que isso realmente faz sentido nas nossas cabeças e que isso nos conforta, porque a gente sabe que existe algo além do que nós vivemos hoje, né? E aí também nos gera propósito, viver com excelência, fazer o melhor. Mas, Alisson, eu sei que o teu tempo é valioso. Quero te agradecer de coração por você ter aceitado o convite, ter vindo aqui até nós. E, poxa, foi sensacional, viu? Esse vai dar muitos cortes legais, esse negócio aqui, porque foi muita coisa bacana. Não esperava aí menos do que foi, porque eu sei que ia ser, sempre soube que ia ser muito legal aí esse bate-papo contigo. E o papo é gostoso, dá pra gente ficar aqui 2 horas, né? Mas muito obrigado. Eu te agradeço pelo convite. Vamos fazer mais. Durante o ano aí, vamos achar, a gente vai pegando alguns temas específicos aí. Legal. Pra gente desenvolver juntos aí, né? Eu vou te convidar para ir num lugar muito legal, que eu e um amigo estamos bolando. Vai ser um lugar de uma confraria,
onde nós vamos ter uma cozinha muito legal, onde nós vamos ter amigos sentados ao redor da mesa, e eu e esse amigo estamos montando esse lugar aí. Eu tenho certeza que a gente pode fazer um próximo lá com outros amigos na mesa. Que legal, que Deus abençoe isso aí. Amém. Meu, Alisson, obrigado, tá? Valeu.